E aí, pessoal, sobe na nave. Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo agora de geometria analítica, né? A gente vai terminar plano e vai para cônicas. Aí depois, terminando cônicas, acabamos nossa segunda série de A. Bom, essa série aqui eu vou falar sobre superfícies quádricas. Aí nessa parte eu irei parar de gravar, porque eu não sei. Eu estudei até uma parte de A só, não estudei tudo, eu preciso estudar tudo. E também eu tava resolvendo outros problemas que eu tava tendo aí, né? Eu comecei o segundo período, cálculo 2, as outras coisas. Aí termina que a pessoa, né? Fica muito atarefada. Bom, eu vou gravar agora aqui a equação geral do plano a partir do vetor normal. Do plano. E vou falar o que é esse vetor normal. Bom, na verdade você sabe o que é um vetor normal, né? A gente já trabalhou esse nome aqui. O vetor normal nada mais é que um vetor ortogonal a alguma coisa dada. Então, nesse caso, que eu tô falando do plano, então é qualquer vetor, na verdade, o vetor normal é qualquer vetor no espaço cujo seja ortogonal ao plano, tá? E a gente vai ter uma forma de obter sempre um vetor normal ao plano. Então, sempre podemos obter uma equação do plano a partir disso. Para isso, eu vou construir uma série de itens necessários no enunciado. Primeiro, a existência de um plano, né? Seja um plano π, ou seja, assumimos que existe esse plano π, e que ele está contido no espaço dimensional E3, né? Que é exatamente o que eu quero aqui. Um ponto P, né? Um ponto P, onde esse ponto P vai ter coordenadas x0, y0, z0, isso pertencente ao plano, ou seja, esse ponto aí pertence ao plano, até aí tudo bem. E dois vetores. Isso aqui é tudo as condições do enunciado necessárias para a existência desse plano, né? E dois vetores, U e V, paralelos ao plano, né, pessoal? Paralelos ao plano, que é tudo o enunciado da existência do plano, paralelos ao plano π, e linearmente independentes. E faz sentido, né? Porque se eles forem assim, linearmente dependentes, quer dizer que eles são vetores na mesma direção, né? Então não pode. Beleza. Esse aqui é o enunciado necessário para a gente trabalhar a equação geral, né? Do vetor normal. Então, gente, uma forma de enxergar isso aqui que eu tô falando é a seguinte coisa. Se eu tenho esse enunciado, que é exatamente o enunciado do que? Da existência do plano. Não sei se vocês lembram, para que a gente tenha um plano, a gente tinha que ter o quê? Primeiro a gente assumia que tinha um plano π dado. Esse plano π dado, a gente poderia obter todos os pontos, ou seja, toda a sua superfície, todos os pontos pertencentes a esse plano, contidos nele, que vai formar o plano, da seguinte forma: a gente pegava um ponto pertencente ao plano, esse ponto aqui no enunciado é o ponto P0, P, que aliás, de coordenadas x0, y0, z0. A gente pegava dois vetores paralelos ao plano, afinal, não faz sentido eu pegar um vetor cujo, por exemplo, seja secante, transversal ao plano. Eu quero pegar um vetor paralelo ao plano. Se eu pegar esse vetor paralelo ao plano, gente, o plano aqui é determinado por essas duas dimensões, então eu posso pegar vetores paralelos a essas duas dimensões aqui do plano, e eu posso, né, fazer a seguinte coisa: eu posso translocar, pegar vetores com a mesma direção, sempre pegando vetores com a mesma direção e formando o mesmo plano. Então eu posso pegar um vetor paralelo a esse vetor daqui. Então eu posso fazer assim, ó, um vetor paralelo a ele. Aqui tá meio mal desenhado, mas tudo bem. Aqui, ó, um vetor paralelo a ele que conecta ao ponto P. Esse vetor aqui é o vetor, se esse vetor é como fosse U, esse vetor aqui seria lambda U, tá bom? Eu teria o outro vetor também, da mesma forma, paralelo ao plano aqui. Eu vou chamar ele de lambda V, tá? Se o vetor paralelo aqui é V, lambda V. Observe que eu posso, né, translocar esse vetor. Aliás, eu posso fazer uma coisa muito interessante, né?
A gente sabe que a gente tem a regra do paralelogramo, não é não? A gente pega aqui. Então, eu posso pegar o quê? Eu posso imaginar que, na verdade, esse vetor seja o próprio vetor u e aqui seja um escalar lambda u. Também ia dar a mesma coisa de eu pegar lambda beta u, como fosse outro vetor com a mesma direção, chamar lambda beta de um único escalar, né? Ia dar a mesma coisa. Então, eu teria esse vetor e aqui eu teria o vetor soma, ó, gente. Ele geraria um vetor soma e que me levaria do ponto P a um ponto X, né? Isso é a definição ali do vetor. Então, vejo que eu poderia escrever, então, que o vetor Px, que é o vetor soma, então é o vetor lambda V mais lambda U. Aí deixa eu colocar lambda 2, né? Para ser um escalar diferente. Então, eu teria que X, qualquer ponto X aqui, que ele está me conectando, sendo X pertencente ao plano, obviamente, seria nada mais do que o ponto pertencente ao plano mais, né, esses dois vetores, a soma desses dois vetores. Opa. Esses dois vetores. E faz total sentido, né? Então isso aqui seria a equação vetorial do plano. Veja que sempre que eu pego o ponto P pertencente ao plano, ele me leva a outro ponto, sabendo que esse ponto ele é gerado diante da soma vetorial de vetores contidos no plano, então necessariamente ele me leva a um ponto contido no plano, né? Então é basicamente isso daqui, tá, gente? Aí o que acontece? Observe que essa construção que eu fiz da definição de plano, eu tenho a seguinte coisa: eu não posso que esses vetores lambda 2v e lambda u eles tenham a mesma direção, não faz sentido, porque se eles tiverem a mesma direção, aqui ó, eu gerei a mesma direção e me leva para um outro ponto que não necessariamente está contido no plano. Porque teria a mesma direção também, né? Então não formaria exatamente esse vetor soma. Aliás, o vetor soma seria realmente a soma desses dois, mas levaria pro ponto de U, né? Deixa eu ver. É que eles seriam linearmente dependentes, né? E por definição, já que os vetores são paralelos ao plano. Gente, não tem como ser linearmente dependentes desses dois, não. Então, eles não podem ser linearmente dependentes, né? Como a gente tá vendo aqui, eles são linearmente dependentes, até porque o vetor Px é a soma desses dois, aqui é como se fosse uma combinação linear deles. Isso, tá certo, agora tá certo. Então, pessoal, com isso, outrora forma da gente obter isso daqui é a seguinte coisa: o ponto X, então o ponto X, eu vou colocar coordenadas para ele, x, y, z, tá? Que é esse ponto, pertencente a π, se e somente se, ou seja, esse ponto só vai pertencer ao plano, que é o que eu quero, né? Somente se os vetores então veja que o vetor Px, entre os vetores u e v, eles são linearmente dependentes entre si, u e v. E faz sentido, né? Faz sentido. Porque esses vetores não têm a mesma direção, eles são vetores paralelos ao plano. Até aí tudo bem? Px pode ser escrito como lambda 2v, como você viu, mais lambda u. Então veja que aqui esses escalares reais e únicos são distintos entre si. Então, na verdade, eu estou escrevendo Px como uma combinação linear, onde os vetores u e v são sistemas geradores de espaço vetorial. Então isso significa dizer que eu tenho uma relação de dependência linear, onde o vetor Px, v e u são linearmente dependentes. Então os vetores Px, u e v são L e D. Se eles são L e D, isso vai nos permitir fazer a seguinte coisa. Não sei se vocês lembram, com determinante, a gente pode permitir o quê? Que se o vetor Px, u e v são linearmente dependentes, então o determinante, suas coordenadas desses vetores, vai ter que ser igual a zero. Então eu vou ter o quê? Se eu tenho um ponto x0, y0, z0, e eu tenho x, px é x menos p. Então é x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Vou escrever isso daqui. Ali eu vou ter as coordenadas dos vetores u e v. Eu vou chamar de A1, B1, C1, A2, B2, C2. Então eu vejo que esse determinante aqui com as matrizes coordenadas dos vetores teria que ser igual a
0. Vocês são linearmente dependentes. Bom, e a consequência disso, pessoal, é a seguinte coisa. E eu sei que eu não falei até agora, né, sobre o vetor normal, porque eu ainda vou desenvolver aqui. Desenvolvendo essa parte, aí eu falo sobre a definição do vetor normal, que é rápida. Sendo que aqui eu estou só, né, desenvolvendo a equação geral do plano, junto do vetor normal. Então, você faz agora o quê? Bom, a gente resolve esse determinante igual a 0, né? Então, para isso, eu vou usar o teorema de Laplace, onde ele nos enuncia o quê? Que dado uma matriz de ordem n maior ou igual a 2, podemos obter seu determinante dessa matriz dada a partir da soma dos elementos por seus respectivos cofatores de uma fila qualquer, ou seja, de uma linha ou coluna escolhida. Nesse caso, eu sempre vou fazer o padrão, que é escolher a linha número 1, tá? Então, escolhendo a linha número 1, vai ser o elemento x menos x0, multiplicado pelo seu respectivo cofator, então é A11, que vai ser exatamente o determinante B1, C2, B2, C1. Então eu já vou colocar aqui o determinante B1. Opa. Colocar aqui o determinante, ó. B. Oh, meu Deus. Pronto. B1, C2, C1, B2. Até aí tudo bem. Aí eu vou colocar menos, porque o cofator A1 vai ser, então, exatamente o produto entre o menor elemento M e J multiplicado, né, pelo sinal, né? Oh, meu Deus. 1 elevado a I mais J, né? Seria determinar o sinal do cofator. Então, o cofator A1, 2, que é ímpar, vai ficar o quê? Menos 1, né? Menos 1, no caso. Menos 1 elevado a I mais J. Então, como o cofator, o sinal do cofator é elevado a posição do elemento em sua iésima linha e késima coluna, se I mais K for igual a um número ímpar, então eu tenho fatores ímpares de multiplicação, né? Do menos 1, então vai ficar negativo. Então, o A1, 2 é um exemplo disso. Né, fazendo uma revisãozinha básica. Isso que multiplica agora por A1, C2, C1, A2. E agora adicionamos a Z menos Z0 multiplicado pelo determinante A1, B2, B1, A2. Tudo isso, esse determinante tem que ser igual a 0, tá? Bom, gente, aqui eu vou resolver os determinantes direto e vou fazer a distributiva entre eles, tá bom? Resolvendo o determinante direto, fazendo distributiva, teremos x, B2, né? X, B2, C2, B1, C2, B1, C2. Teremos menos x, C1, B2, né? Eu tô endoidando aqui, meu Deus. Não, eu não estou endoidando. Não estou endoidando. Vai ser B2. Deixa eu fazer logo. De cabeça vai ser o lasco. Deixa eu realizar esse determinante logo e obtenho aqui x menos x0 multiplicado por B1, C2 menos B2, C1, tá? Determinante 2 por 2. Então teremos exatamente a seguinte coisa: x, B1, C2, olha só, menos x, B2, C1 menos x0, B1, C2, mais x0, B2, C1. Certo? Teremos menos, aí que menos y menos y0, A1, C2, menos A2, C1. Tem tudo bem, né? Então teremos menos y A1, C1, menos y A1, C2, quer dizer, né? Mais y A2, C1, menos y0 A1, C2, mais y0 A2, C1. Certo? Aqui a gente vai continuar, vou continuar aqui embaixo mesmo, consumir esse espaço aqui.
de baixo, não dá nada não. Consumindo esse espaço aqui de baixo, gente, vai ficar a seguinte coisa. Olha só. Vai ficar... Deixa eu fazer aqui a distributiva de novo, né? A1, B2 menos A2, B1. E isso tudo igual a zero. Aí mais Z A1, B2, né? Menos Z A2, B1. E agora menos Z0 A1, B2 mais Z0 A2, B1. Bom, tendo isso aqui em vista, igualando a zero, esse determinante todo aqui que nós temos, aí vai fazer a seguinte coisa, olha só, gente. Não tem os determinantes que a gente fez? Olha só, não. Deixa assim. Deixa eu ver como eu vou pensar aqui pra vocês, tá? Olha só que coisa. Beleza. Tá vendo esse XB1, C2, esse XB2C1 e toda essa parcela de X0? X0 é um ponto, né? Então, a gente vai reduzir da seguinte forma. Toda parcela. Saca só a ideia. Essa aqui vai ser a ideia pra fazer, tá? Calma aí. Deixa eu pensar aqui. Ó, aí vai chegar na equação geral do plano agora. E você vai entender o porquê. Deixa eu só pensar, né? Pronto, pensei. Tá vendo essa parcela onde tem x0, menos x0, mais x0? A gente vai colocar ela em evidência, tá? Eu vou, no caso, grifar ela aqui pra você ver qual parte eu tô pegando aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô pegando essa parte aqui, tá, gente? Eu vou dar uma grifada aqui pra você pegar. A gente tá pegando essas parcelas. Todas as parcelas que eu grifar, a gente vai pegar ela. Ou seja, todas essas parcelas aqui que eu grifei, onde tem esse ponto, é as coordenadas de dp, né, multiplicado pelo determinante. A gente vai igualar toda essa soma, né, a uma variável d. Ou seja, tudo isso é menos, aí a soma aqui disso tudo, aí vai falar que isso aqui é igual a uma constante d. E faz sentido, afinal isso aqui vai ser um número, certo? Então a gente vai reduzir para a seguinte coisa, xb1 vai reduzir para os seguintes termos, ó. Vou colocar esses termos aqui para vocês pegarem a ideia. Isso aqui a gente tá formando a equação geral do plano, tá? Para quem não tá pegando a ideia. Aí vai ter agora menos esse camarada. Olha só. Inclusive eu tenho que ver esse menos aqui mesmo, viu? Depois eu vou dar uma olhada nele aqui pra ver se tá certo. Tá errado, inclusive. Tá errado. Eu fiz uma coisa errada aí, um sinalzinho errado, mas a gente vai ajeitar. Não tem problema não. Isso tudo somado a menos D, né? Menos D igual a zero. Ou seja, eu vou somar D. Deixar D do outro lado, constante, né? A gente vai fazer o que aqui? Vai colocar x em evidência. Observe que eu vou ter exatamente o valor do determinante ali, 2 por 2. Esse determinante 2 por 2, eu vou falar que é igual a A. Então, nós teremos AX, uma parcela chamada AX, aparecendo. Isso aqui, agora, eu vou ajeitar o sinal, porque eu acho que eu errei o sinal aqui. Eu vou ter YA1C2 menos YA2C1. A2C1. Tá aí tudo bem? E ali é com Y0. Eu não vou nem olhar para Y0. Então, isso tudo vai estar com menos aqui. Esse menos aqui, o que eu vou fazer com ele? Eu vou ter o quê? O determinante é A1C2 menos A2C1. Esse aqui é o determinante, né? A1C2
menos A2C1. Então, olha só que coisa. Eu vou colocar Y em evidência. Então, vai ficar... vou colocar esse menos em evidência? Não, eu vou colocar menos Y, né? Em evidência. Aí vai ficar A1C2 menos A2C1. É que inverteria aqui, né? E ficaria A2C1. Inverteria o valor do determinante. Eu vou colocar só o Y em evidência menos Y, tá? Então, realmente, vai ficar menos BY, tá? A gente vai chamar aquilo de menos BY. Mas a gente pode falar também a seguinte coisa. Para não gerar isso, a gente pode colocar como fosse o menos Y, em vez de colocar o menos, colocar o menos em evidência, ou Y em evidência, e a gente fazer exatamente que isso aqui é tudo igual a B, tá? Ó, menos Y, A1C2, menos A2C1, ou seja, colocou menos Y em evidência, ou seja, vai ficar mais Y. Tá certo, isso mesmo. Aí chama isso aqui de B. Então, mais BY, surge mais uma parcela BY, e ali, como você imagina que vai ser Z, e o determinante, A1B2 menos A2B1. Também você vai chamar isso aqui agora de C. Então, mais CZ igual a D. Essa aqui é a chamada equação geral do plano. Equação geral do plano, tá? Ou seja, tudo que tiver essa forma, seja ela completa ou não, satisfaz essa equação, é um plano, tá? Geometricamente, analiticamente falando, né? Então, é basicamente isso que nós vamos ter nessa parte. Ou seja, faz total sentido, né? A equação geral do plano agora. A gente tem a equação geral do plano. A gente sabe uma equação que vai dizer como é o plano. Como, por exemplo, a gente tem a equação da reta, né? Mx mais n. A gente viu como ela surge ali da equação vetorial, né? Então, tal qual, a gente tem a equação geral do plano. Ou seja, eu vou ter uma parcela a, x, by e cz igual a uma constante d. E faz sentido, né? Afinal, e d pode ser zero também, né? Bom, então nós realmente tomamos disso. E essa equação geral do plano, a gente vai agora falar, depois que falou a equação geral do plano, deduziu a equação geral do plano, a gente vai falar agora o vetor normal. O vetor normal a gente entendeu que é um vetor perpendicular ao plano, né? E perpendicular ao plano não, né? É um vetor ortogonal ao plano. Então veja que eu posso obter esse vetor, qualquer vetor normal ao plano, da seguinte forma. Eu não tenho aqui o vetor U e aqui o vetor V. Eu tenho o vetor U, por exemplo, e o vetor V aqui. Então veja que eu posso obter aqui, ó, o vetor produto vetorial, que é ortogonal a todos os vetores do plano, da base do plano, né? Aqui, ó. Certo? Mas eu sei que esse aqui, esses vetores U e V, a soma deles, forma exatamente o vetor PX. Então daqui decorre a seguinte coisa. Eu sei então que o vetor produto vetorial é o vetor normal, é o que a gente chama vetor normal do plano, tá? A gente toma ele como vetor normal. E eu sei que o vetor normal do plano, por um vetor contido no plano, aí essa é a ideia, saca a ideia. Cara, eu quero exatamente fazer o quê? Outra forma de determinar o plano é a seguinte forma. Se eu sei que esse vetor é ortogonal aos vetores do plano, da base do plano, então basta tomar um vetor que está na base do plano. Então o que acontece? Se eu pego um x arbitrário e um ponto P pertencente ao plano e faço o vetor Px, esse vetor Px necessariamente, se estiver no plano, quer dizer que o produto escalar entre o vetor normal e o vetor que eu estou pegando tem que ser igual a zero, para que seja um vetor do plano. Então essa é a sacada, outra forma de determinar a equação geral do plano, tá? E para calcular o produto vetorial UV é muito simples, né? Que é o vetor normal, né? É fazer o determinante dos vetores canônicos E1, E2, E3 e as coordenadas dos vetores U e V, né? Aí eu vou chamar de A, B e C e A2, B2, C2. E você realiza isso daqui, né? Aí, enfim, spoilers. Você vai continuando a desenvolver isso daqui e você vai chegar na equação geral do plano, tá? Você vai chegar na equação geral do plano. Mesma coisa. Então, esse vetor aqui é chamado de vetor normal. Eu não vou nem criar enunciado para falar, isso aqui é um vetor normal. Gente, isso aqui é um vetor normal, tá? Um vetor normal plano. Basta você pegar qualquer vetor que seja
basta você pegar exatamente o produto vetorial entre os vetores contido no plano, ou você pegar um vetor paralelo ao vetor normal, que também vai ter a mesma direção, logo o vetor normal plano. Sacou a ideia? Então essas aqui são as formas de determinar também outras formas de determinar o plano. Então essas formas são muito importantes. Espero que tenham gostado e aprendido alguma coisa.